Hoje a gente vai dar uma olhada de perto numa empresa que está sempre na boca de quem investe pensando em dividendo, que é a Taesa. Uma gigante da energia, né? Exato. Ela é quase uma unanimidade, mas de uns tempos para cá, o preço da ação deu uma escorregada. Deixou muita gente com aquela pulga atrás da orelha. Sim. A nossa missão aqui é tentar entender o que está acontecendo, sabe? Quais as perspectivas e se essa queda talvez abriu uma oportunidade. Pois é. E essa escorregada não foi pouca coisa. A ação Unity, por exemplo, que chegou a bater quase R$ 45 em novembro do ano passado, Lembro bem. caiu uns 12%. Agora está sendo negociada abaixo de R$ 40. Só que o curioso é o contraste. Qual? Se a gente olha o quadro maior, desde o começo do ano passado, ela ainda acumula uma alta de 35%. É um movimento que confunde um pouco. Exato. Como é que sobe 35%, mas ao mesmo tempo parece que está no momento de baixa? Que gangorra é essa? Olha, aí a gente viu um movimento bem clássico de mercado. Primeiro, com a Selic começando a cair, o investidor olha para a bolsa e procura o quê? Segurança. Segurança, previsibilidade e um bom dividendo, né? Para substituir a renda fixa. A Taesa é o retrato falado desse tipo de ativo. Faz todo sentido. Aí todo mundo correu para comprar e o preço subiu forte. É o famoso voo para a qualidade. E a queda recente, então? Pode ser só o mercado realizando um pouco de lucro, o que é supernatural depois de uma alta forte assim, Certo. mas também pode ser uma reação a algumas dúvidas que começaram a aparecer sobre o futuro da empresa. E são essas dúvidas que vale a pena a gente investigar a fundo. Perfeito. Então vamos começar pelo básico, pela fundação do negócio. A Taesa atua na transmissão de energia. Muita gente diz que esse é o filé mignon do setor elétrico. Por que essa fama toda? A fama é totalmente justificada. Pensa assim, o setor elétrico tem geração, transmissão e distribuição. Aham. A transmissão é o meio de campo. São as grandes linhas, as rodovias da energia. O modelo de negócio da Taesa é baseado em contratos de concessão de longuíssimo prazo, onde ela ganha para manter essas rodovias disponíveis e funcionando. Ah, então a receita dela não depende se o país está consumindo mais ou menos energia. Exatamente isso. Se tiver uma crise e a indústria parar, por exemplo, a Taesa continua ganhando a mesma coisa. É isso. A receita dela vem da chamada Receita Anual Permitida, a RAP. É como se fosse um aluguel. Um aluguel, entendi. A infraestrutura está lá, disponível 24 horas por dia. Então, a empresa recebe. Isso dá uma previsibilidade de faturamento que, olha, pouquíssimos setores na economia têm. Imagino. E tem um detalhe crucial. Essa receita é corrigida todo ano pela inflação, geralmente pelo IPCA ou IGPM. Ou seja, é um negócio blindado. Entendi. É uma receita que parece um reloginho, o que é ótimo para o investidor. Mas se o negócio é tão bom, de onde vêm as preocupações do mercado que você mencionou? Boa pergunta. Eu li bastante sobre o vencimento das concessões. O prazo médio do portfólio é de 14 anos. E dizem que vários contratos importantes acabam ali por 2034, 2035. Esse é o grande fantasma da Taesa. Esse é o ponto que mais gera ruído, sem dúvida nenhuma. E é verdade, tá? Alguns contratos relevantes que geram uma boa parte da receita vão expirar na próxima década. E o mercado olha para isso e fica com medo. Fica com medo de a empresa encolher. Só que essa visão, na minha opinião, é incompleta. Incompleta como? O que está faltando nessa conta? Tá faltando olhar o resto do portfólio. A Taesa não tem só esses contratos. Ela tem um caminhão de outras concessões que são muito mais longas. Tipo? Tem contrato vencendo em 2038, 2042, 2047 e tem vários que passam de 2050, com vencimento em 2052, 2053, 2054. Espera um pouco, então quando o mercado foca nos vencimentos de 2035, ele está basicamente ignorando que uma parte gigante da receita vem de contratos que ainda tem 20, 30 anos pela frente. Exato. Parece uma miopia, não? É uma ótima definição. É uma miopia do mercado. Focar no problema de curto prazo e ignorar a solidez do longo prazo. Certo. E mais, o fim de uma concessão não significa que a empresa vai deixar de existir. A Taesa é uma máquina de participar de leilões do governo para construir novos projetos, os chamados projetos Greenfield. Ah, claro, os leilões. Além disso, ela pode ir ao mercado e comprar projetos ou empresas menores.
Ela tem total capacidade de renovar e até aumentar seu portfólio ao longo do tempo. Ok, essa capacidade de se renovar é fundamental. Mas para isso a empresa precisa de um balanço saudável, de dinheiro em caixa. Com certeza. E isso me leva a uma outra preocupação que eu vi em vários relatórios: o nível da dívida. A gente ouve falar numa alavancagem de 4,1 vezes a dívida líquida pelo EBITDA. Esse número não é um pouco esticado? É. Não acende uma luz amarela? Acende, sim. Olhar para esse número isoladamente, 4,1 vezes, é um nível considerado alto, exige atenção. Mas o fascinante aqui é olhar não a foto, mas o filme. O filme. A tendência projetada para essa alavancagem é de queda. A expectativa, com base nos investimentos que estão maturando e na geração de caixa, é que esse indicador volte para casa de 3 vezes nos próximos anos. Mas essa projeção de queda depende bastante da queda da Selic, né? Totalmente. A gente tem que lembrar que essa dívida não existe no vácuo. Se o cenário de juros no Brasil piorar, se a Selic não cair como esperado, essa dívida não vira uma pedra no sapato da empresa. Com certeza vira. O custo da dívida está totalmente ligado aos juros. A gente viveu um período de juros nas alturas e isso pressiona qualquer empresa que investe pesado em infraestrutura como a Taesa. E a queda da Selic é um alívio. É um alívio direto na veia. O custo para rolar a dívida diminuir, sobra mais dinheiro no caixa e isso acelera o processo de desalavancagem. O cenário base do mercado é de queda de juros, o que favorece a empresa. Um estresse nos juros seria sim um problema. Entendi a dinâmica. E essa discussão sobre o caixa nos leva direto para o outro lado da moeda, que é o grande chamariz da Taesa: os dividendos. Ah, os dividendos. O histórico da empresa é uma coisa de cinema. Eu fui olhar os números. Mesmo no pior ano desde 2015, o dividend yield, que é o retorno em dividendos, foi de 6,1%. Que já é um número bom. Já é bom? Mas nos outros anos a gente viu coisas como 13%, 12%, 14%. É muito impressionante. E não é por acaso, né? Isso é fruto de uma política de remuneração ao acionista muito explícita e, eu diria, até agressiva. Agressiva como? A empresa tem uma regra clara sobre o payout, que é simplesmente a fatia do lucro que ela distribui como dividendos. E qual é essa regra? Para o exercício de 2024, a empresa já se comprometeu a distribuir no mínimo 75% do lucro. Ok. Mas o que realmente chama a atenção é a intenção declarada para os anos seguintes. A partir de 2025, o plano é distribuir entre 90% e 100% de todo o lucro líquido. Uau! 100%? Entre 90% e 100%. Então a mensagem da gestão para o mercado é bem clara. Nós não vamos ficar sentados em cima do caixa, vamos devolver quase tudo para o acionista. É um compromisso bem forte. Fortíssimo. Na prática, significa que quase todo o resultado da operação vai direto para o bolso de quem tem a ação. É um sinal de confiança na geração de caixa futura e um compromisso enorme com quem busca renda. Ok, a gente já entendeu que o negócio é sólido, previsível e que os dividendos são um carro-chefe. Mas vamos à pergunta que não quer calar. E o preço? Sim. Depois daquela queda que a gente mencionou, a ação da Taesa hoje abaixo de R$40. Tá barata ou ainda tá cara? Certo. Eu vi uma comparação que me deixou intrigada. Um indicador, o preço sobre valor patrimonial, mostra a Taesa negociando a 1,8 vezes. Um par do setor, a Isenergia, negocia a 0,8 vezes. A diferença é brutal. Essa comparação é a chave para entender como o mercado enxerga a Taesa. Se a gente olha só esses dois números, a conclusão é óbvia. Taesa parece caríssima. Parece. Só que essa não é a história toda. Se a gente olha o histórico da própria Taesa desde 2016, negociar a 1,8 vezes o valor patrimonial está, na verdade, muito perto da média dela. O que isso quer dizer na prática? Que ela nunca fica barata por esse critério? Exatamente. E isso nos diz algo fundamental. O mercado consistentemente paga um prêmio pela Taesa. Paga mais caro porque enxerga nela uma qualidade, uma previsibilidade e uma política de dividendos que outras empresas do setor talvez não entreguem com a mesma consistência.
Mas só porque o mercado sempre pagou um prêmio não quer dizer que o prêmio de hoje seja justo, certo? O que, além da tradição, justifica esse valor extra que o investidor topa pagar por ela? A justificativa está na rentabilidade. Não adianta nada ter um negócio seguro se ele não é rentável. Verdade. E a Taesa é extremamente rentável. O retorno sobre o patrimônio líquido dela, o ROI, é de 22%. É um número espetacular. 22%? Isso. Ela consegue gerar muito lucro a partir do capital que os acionistas investiram. É essa combinação de segurança com alta rentabilidade que justifica o prêmio. Entendi. Olhando por outro múltiplo, o preço-lucro, ela está em 8 vezes, também bem em linha com a média histórica. Ou seja, o preço atual não é uma pechincha, mas também não parece um exagero dentro do padrão da empresa. Certo, a avaliação parece estar dentro da normalidade histórica. Então vamos olhar um pouco para frente. O que a gente pode esperar no curto prazo? Tem um evento importante chegando, né? Sim, o calendário está quente. A divulgação dos resultados do quarto trimestre do ano passado está marcada para o dia 17 de março. 17 de março. E no dia 18 tem a teleconferência com os analistas, que é quando a diretoria dá mais detalhes, responde perguntas, e o mercado está de olho, porque historicamente a Taesa costuma anunciar dividendos junto com os resultados. E já dá para ter uma ideia dos valores? O que as projeções indicam? Sim, o mercado já faz as contas. Considerando um cenário para o exercício de 2026, com aquele payout de 100% que a empresa sinalizou, os números ficam bem interessantes. Para a ação em unit, o dividendo projetado por ação seria de R$ 3,63. Ok, R$ 3,63 por ação. No preço de hoje, abaixo de R$ 40, que retorno isso representa? Representaria um dividend yield de 9,2%. É um retorno muito atrativo, principalmente num cenário de queda de juros. Certo, 9,2% é um número bem gordo. Como o investidor pode usar essa projeção para avaliar se o preço atual faz sentido? Uma ferramenta útil é o cálculo do preço-teto. Basicamente, se define qual o retorno mínimo que se aceita receber em dividendos e se calcula o preço máximo que se poderia pagar pela ação para garantir esse retorno. E na prática? Por exemplo, se o investidor quer um retorno mínimo de 8% ao ano, o preço-teto para a ação unit seria de R$ 45. E como ela está sendo negociada hoje, abaixo de 40, isso sugere que existe uma margem de segurança. Exatamente. Uma margem de segurança de cerca de 15%. E para as outras ações? Para as ações preferenciais e ordinárias, de final 4 e 3, a lógica é a mesma. A projeção de dividendo é de R$ 1,21 por ação, o que daria um preço-teto de R$ 15 e um retorno também na casa dos 9%. A margem de segurança é parecida. Ok, vamos amarrar tudo isso. A gente tem uma empresa líder, num setor super previsível, quase uma vaca leiteira de dividendos, com uma política claríssima de continuar pagando muito. Isso. Ela negocia com valor mais alto que as concorrentes, mas isso é histórico e se justifica pela alta rentabilidade. E agora, depois de uma queda de preço, os cálculos sugerem que pode ter se aberto uma oportunidade de compra com uma boa margem de segurança olhando para os dividendos futuros. É um bom resumo. É um resumo perfeito. Mostra que os pontos de preocupação, como as concessões e a dívida, embora reais, têm contrapontos muito fortes e um caminho de solução que parece bem traçado. Certo. E para fechar, eu queria deixar uma provocação. Manda! A gente viu que o grande valor da Taesa está na sua previsibilidade. A receita é previsível, os dividendos são previsíveis. A pergunta que fica é: qual o risco escondido que poderia quebrar essa estabilidade toda? No fim das contas, o grande teste para a Taesa talvez não seja a dívida de hoje ou a concessão que vence em 2034. É a capacidade da gestão de navegar um cenário futuro, onde arrematar novos projetos em leilões pode ficar mais caro e muito mais competitivo. Hoje, nossa análise é sobre a Taesa, uma das gigantes da transmissão de energia no Brasil. A discussão se concentra numa questão fundamental. Ela ainda é aquele investimento sólido, defensivo, para uma carteira de dividendos? Ou os riscos da sua dívida alta e do vencimento de concessões futuras começam a pesar mais? A minha tese é que a Taesa continua sendo, sim, uma excelente escolha para o investidor que busca renda no longo prazo.
Já do meu lado, vou argumentar que o cenário, bom, talvez não seja tão simples assim. O investidor que olha só o dividendo pode estar subestimando riscos importantes, sabe? E a avaliação atual da empresa exige uma postura, na minha visão, bem mais cautelosa. Olha, o pilar do meu argumento é a previsibilidade. A Taesa atua no segmento mais seguro do setor elétrico, que é a transmissão. É quase como um pedágio da energia. Isso se reflete num histórico muito robusto de dividendos. A projeção para 2026, por exemplo, é de R$ 3,63 por ação. Considerando a cotação atual de R$ 39,39, estamos falando de um retorno esperado de 9,2%. Isso nos leva a um preço teto de R$ 45. Ou seja, o preço máximo que um investidor poderia pagar hoje para garantir aquele retorno projetado, o que nos dá uma margem de segurança de quase 15%. E claro, não podemos esquecer que suas receitas são corrigidas anualmente pela inflação, o que protege o poder de compra do investidor. Pois é, eu entendo perfeitamente o apelo desses dividendos, mas essa análise deixa de fora os riscos que me deixam mais preocupada. Primeiro, a alavancagem. A empresa opera com uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 4 vezes. Em um setor que exige investimentos constantes para crescer, esse nível de alavancagem pode limitar a capacidade da empresa de competir agressivamente por novas concessões sem comprometer justamente seu principal atrativo, que são os dividendos. Além disso, existe a questão do vencimento de concessões importantes nos próximos 6 a 10 anos, o que gera uma incerteza real sobre as receitas futuras e, para completar, a empresa não está barata. Ela negocia a 1,8 vezes seu valor patrimonial, enquanto concorrentes diretos estão abaixo de 1 vez. O preço atual, para mim, não oferece um desconto para esses riscos. Certo, mas você não concorda que um ativo com a qualidade e a previsibilidade de receita da Taesa naturalmente negociaria com um prêmio? O mercado sempre enxergou a empresa dessa forma. Sobre as concessões, embora algumas expirem, muitas outras são de longuíssimo prazo, indo até depois de 2050. A empresa tem um histórico comprovado de renovar seu portfólio, seja ganhando novos leilões ou fazendo aquisições. Esse risco de renovação me parece um pouco superestimado. O histórico é bom, não discuto isso, mas o problema não é o prazo médio de 14 anos, e sim o impacto financeiro dos contratos que vencem primeiro. A necessidade de vencer novos leilões apenas para, manter a receita atual já introduz um elemento de risco que não combina com o ativo que se vende como seguro, sabe? Essa dinâmica muda o perfil do investimento, e isso nos leva de volta à alavancagem. Como justificar pagar esse prêmio no valor patrimonial quando a empresa já está com uma dívida tão elevada? Bom, a justificativa está na eficiência. O mercado atribui esse múltiplo mais alto à Taesa por causa do seu impressionante retorno sobre o patrimônio que chega a 22%. Isso significa que a empresa é extremamente eficiente em gerar lucro com o capital dos acionistas, o que sustenta diretamente sua capacidade de pagar dividendos tão elevados. É essa qualidade que o mercado precifica. E quanto à dívida, a projeção é de queda à medida que o ciclo de investimentos se modera e os juros caem, o que deve aliviar essa pressão. Mesmo com a queda dos juros, uma alavancagem de 4 vezes é um fator de atenção. Imagine o cenário em 2030. A empresa não consegue renovar uma ou duas dessas concessões importantes e a economia não ajuda. Como fica a situação da dívida nesse caso? É esse o risco futuro que me parece subestimado pelo preço atual. Quer dizer, o investidor não está sendo devidamente compensado por essa incerteza. Para mim, o ponto central é que, mesmo com a recente correção, as qualidades fundamentais da Taesa, receita estável, indexada à inflação e uma política forte de dividendos, a mantém como uma peça-chave para uma carteira de renda. A cotação atual, diante das projeções de dividendos, oferece, sim, um ponto de entrada atrativo. E eu reitero que o investidor não compra o passado, mas o futuro. E o futuro da Taesa inclui desafios claros, uma dívida que precisa ser bem gerenciada e o vencimento de concessões importantes. A avaliação atual não compensa esses riscos, na minha visão. A prudência, nesse caso, me parece a melhor abordagem no momento. No fim,
A decisão de investir na Taesa hoje depende do perfil de cada um. Se o foco está na renda passiva previsível que a empresa oferece no curto e médio prazo, ou se as preocupações com os riscos estruturais de longo prazo pesam mais na balança. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima!